Olá, graça e paz, irmãos. É o nosso encontro semanal, nosso encontro de toda sexta-feira. Então, você que já está mais ou menos ajeitada aí, você pode abrir a sua Bíblia em João 10, 28. João 10, 28 é a base do nosso tempo. Vamos falar, na verdade, de 26 a 30, mas você vai entender porque eu estou enfatizando o 28 especificamente. Então, João 10, 28. Vamos orar? Amado Deus, te agradecemos por estarmos juntos mais uma vez nessa noite. Nós temos sido movidos pelo Teu Espírito, nós estamos aqui reunidos, constrangidos também pelo amor do Senhor Jesus Cristo por nós. E por isso eu te peço que o Teu Santo Espírito que habita em nós nos ensine mais um pouco da Tua palavra nessa noite. Nos alimente e nos sacie a sede. Eu te louvo pelos irmãos que já estão sintonizados e por aqueles que ainda vão sintonizar, outros que ainda irão assistir ao longo dos dias. Que o Senhor nos abençoe a todos. E eu bendigo o Senhor no santo nome de Jesus, meu Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Muito bem. João 10, 28 diz assim: Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão. Nós vamos meditar nos versos de 26 a 30. Mas por que eu mencionei o 28? Porque o 28, ele é um dos versículos que são dos primeiros que nós aprendemos. Ele faz parte do pacote do plano de salvação. Há um caminho que muitos crentes gostam para evangelizar, que é chamado o caminho de Romanos. Há um outro caminho, eu estou vendo mais alguns irmãos entrando aqui, boa noite a vocês, Deus abençoe. Né? Há um outro caminho, e esse outro caminho é chamado o caminho de João. E no caminho de João, começando com João 3,16, né? João 10, 28 é o finalzinho da explanação, o final do caminho, quando você é exposto sobre o pecado, sobre o Senhor Jesus Cristo. E então a gente chega na segurança da salvação, né? E ele está junto com o 6,37. Nós dizemos para a pessoa quando estamos evangelizando, né? Se você vier a Jesus, ele não vai rejeitar você. Ele nunca rejeita alguém, né? Ele diz: aquele que virá a mim, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então, o primeiro perigo aqui nesses caminhos, seja de Romanos ou de João, é que nós pegamos versículos fora do contexto, mas eles têm um assunto de salvação, mas estão fora do contexto. Perdemos a riqueza do contexto quando o autor sagrado escreveu ou mencionou este princípio. Por isso é um perigo. E mesmo no 6,37 principalmente, quando ele diz, aquele que vem a mim de maneira não sair fora, é o finalzinho do versículo. Esse é um perigo ainda maior, que é quando nós damos ênfase num pedaço do versículo que nos convém. Você quer ver a gravidade disso? Usando este recurso, eu posso provar para os irmãos que não há Deus. Como é, pastor? Como? Na Bíblia. Na Bíblia. Usando esta forma de se guardar versículos ou tirar do contexto quando nós pegamos parte do versículo, né? Porque o versículo 6,37 é: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma sai fora. Então, pegar aquele texto, né? Vem para Jesus e aquele que vem para ele não lançará fora. Você está citando o versículo de uma forma distorcida e perigosa, né? Mas voltando lá, por quê? Porque no Salmo 14 e no Salmo 53 está escrito: não há Deus. Quer que eu leia para você? Eu vou ler aqui, para você não achar que eu estou inventando, né? Então, eu vou ler para você aqui o Salmo 14.
Salmo 14, está aqui. Não há Deus, versículo 1. Não há Deus. Mas o 53 também. Mas olha o versículo inteiro. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Ah, pastor, que alívio. Sim, mas se eu omitir aquela primeira parte e só ler o finalzinho, não há Deus, está escrito que não tem Deus. Assim como em João 6,37, se eu só pegar o versículo no final, aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora, e omitir a primeira parte, que é todo aquele que o Pai me dá. Jesus não veio buscar qualquer pessoa. Jesus não veio buscar qualquer pecador. Ele veio buscar aqueles que o Pai deu para ele. É estranho? Tem muita gente que abomina isso, só que está no texto, está escrito. Por isso, nesse João 10, 28, eu vou falar um pouquinho sobre esse processo. Muitas vezes eu ajudo os irmãos a entender parte do nosso trabalho como pastores, né? Quando nós pregamos a mensagem, você nos vê pregando lá na igreja, ou domingo de manhã, domingo de noite, quarta-feira, o dia que for, né? Uma conferência que seja, um retiro. E então, como é que funciona? Normalmente, no seminário, o aluno ele é equipado com 3 ferramentas nesta área. São 3 matérias que depende do seminário ter uma ênfase mais numa ou noutra, que é hermenêutica, homilética e exegese. Hermenêutica, homilética e exegese. A hermenêutica é a ciência da interpretação. Então, você vai aprender que há dois métodos de interpretação, que um é o método literal, o outro é o método alegórico de interpretação. No método literal, se aprende as figuras de linguagem na língua portuguesa, e então são ferramentas que o pastor tem para interpretar o texto. Já a exegese é o estudo do texto da língua original e ele é a base da hermenêutica. Portanto, uma hermenêutica sem uma exegese, ela é uma hermenêutica perigosa. Porque interpretar o texto não é eu ler o texto e o que eu entendo eu passo para as pessoas como uma interpretação. A exegese me dá os elementos para interpretar. E a homilética é quando eu pego esses elementos do texto, que foi feito pela exegese, eu organizo de maneira a proclamar, a explanar. Então, é a arte de transmitir. É a base, que é a exegese, do entendimento do texto da língua original que ele foi escrito. Ele dá base para uma hermenêutica saudável, as figuras de linguagem no método literal, né? E cultura e assim por diante. E então nós temos a homilética, que agora é a arte de entregar essa mensagem. Como você organiza, né, os paralelismos que nós temos, de maneira que o ouvinte possa guardar mais facilmente o conteúdo que foi explanado. Agora, infelizmente, os seminários, né, quando preparam os alunos, muito pela urgência e segundo também por causa da suposta dificuldade com as interpretações, principalmente com as línguas originais, né? Então se ensina estudo bíblico. O pastor, o missionário ou alguém, um líder vai pregar ou ensinar numa aula, o que ele faz? Ele pega um texto ou um assunto, ele estuda textos bíblicos, normalmente ele consulta comentaristas, teólogos, e ali então ele pega o material, ele forma a carne, dá uma estrutura e prega. Agora, isto, irmãos, é muito comum entre os pastores, como eu disse, missionários e líderes que vão usar da palavra, é muito comum. Mas o que é o perigo disto? O perigo disto é que quando eu venho para a Bíblia para preparar algo, eu venho para preparar algo,
eu já vou predisposto. Primeiro que eu tenho uma bagagem. Então, eu simplesmente pego um texto, eu já conheço o texto, e ali eu vou comentar o texto, fazer comentários do texto. E comentar o texto não é pregar o texto, isso é homilia. O padre faz isto. O padre faz uma homilia, como dizem alguns, não é? Então, consultar teólogos também tem alguns problemas, porque normalmente você vai procurar teólogos que você confia ou que tem a posição que você tem. Você só vai pegar mais carne porque ele escreveu, ele deu bastante substância para você, vou para o pastor e ele faz isto. Agora, não há crescimento, por isso é muito perigoso, porque muitos pastores, eles vivem de leituras e estudos superficiais da Bíblia, como crente. Gastam um tempo talvez maior, porque tem mais tempo, de ler a Bíblia, ver versículos, meditar. Só que isto traz um crescimento muito lento da gente. Então, a bagagem não pode contar. A bagagem não pode contar. Por exemplo, eu estou dando essa live para vocês agora de noite. Esse é o texto básico, como eu disse, você aprendeu nos primeiros dias de convertido. Né? Contudo, ainda eu fui para o texto, eu tenho uma cópia do texto original e com o apoio do dicionário, né? Ferramentas, novamente eu li. Por quê? A Bíblia é inesgotável. Eu podia falar para os irmãos hoje à noite o que é óbvio desse versículo, que há uma segurança eterna. E mesmo que há essa controvérsia no meio dos evangélicos, de que a salvação você perde, não perde. Outro dia me perguntaram sobre isso. Perde salvação? Não perde salvação. E esse é um dos versículos. Porém, esse versículo, ele é muito mais profundo do que isto. Então eu quero, neste tempo que nós temos aqui, depois dessa introdução, desafiar os irmãos, né, a este texto que é muito precioso, que eu chamo essa passagem de 26 a 30, estes 5 versículos, o pequeno Romanos. Nós terminamos aí domingo passado a nossa série de Romanos, depois de 12 horas de aula. 12 horas de aula estudando o Romanos com bastante detalhes, né? Foram 16 capítulos, 14 mais especificamente ensinados, com dezenas de versículos cada um. E nós temos aqui 5 versículos que tratam do mesmo assunto, na mesma profundidade, mas não com tantos detalhes. Por isso eu chamo de o pequeno Romanos. Por quê? Porque ele é semelhante desses 5 versículos aos 11 capítulos primeiros de Romanos. Esses versículos aqui, que nós estamos lendo aqui, eles fazem parte de uma resposta que Jesus deu aos judeus que o interpelaram. Versículo 24 diz assim: rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Eles estavam meio desconfiados, não entendiam algumas coisas, havia alguma semelhança com algumas coisas do Velho Testamento, mas olhavam para Jesus, humilde, vindo de Nazaré, aí dava dúvida e procurava Jesus, falou, fala de uma vez, vai, tira essa agonia da gente, é ou não é o Cristo? É ou não é o Messias? A resposta de Jesus foi, versículo 25, respondeu-lhe Jesus, já vô-lo disse e não credes. Já vô-lo disse e não credes. Jesus disse, eu já disse para vocês. Vocês estão agoniados por quê? Por que essa angústia, essa agonia? Eu já disse, mas vocês não creram. Portanto, não era falta de informação. Jesus já havia dado informações. E na continuação Jesus disse, as obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Vocês querem que eu fale para vocês, eu sou o Messias? As obras do meu Pai que eu faço dizem que eu sou o Messias. Mas vocês não creem. Então, segundo, não era falta
de evidências. Não era falta de informação e não era falta de evidências. Mas o ponto é, não creram. Se você acompanhou Romanos, você lembra aquela ênfase que há um grande grupo dos evangélicos que creem que o homem tem livre-arbítrio e ele tem, então, a prerrogativa de crer ou não em Jesus, de aceitar ou não. Cabe ao homem crer ou não crer, aceitar ou rejeitar. Isso é que é ensinado e a maior parte dos evangélicos acreditam nisso. Agora aqui, você vai perceber que esse texto já está aqui, tanto quanto Romanos está, e Jesus disse para eles, eu disse quem eu sou, as obras que eu faço testificam de mim, são obras do meu Pai, mas vocês não creem. E na sequência agora, já li o 24, já li o 25, na sequência, Jesus traz esse texto pequeno de 26 a 30, mas muito profundo. Pequeno e profundo esse texto. Jesus disse no versículo 26, mas vós não credes, porque não sois minhas ovelhas. Jesus disse, eu já disse e vocês não creram. As obras do meu Pai testificam de mim e vocês não creram. Agora ele vai contundente, de uma forma contundente e diz, vocês não creram? Porque não são minhas ovelhas. Amados irmãos, se tivesse só esse versículo da Bíblia, eu creria na eleição do mesmo jeito. Jesus disse, vocês não são minhas ovelhas. Por isso e por causa disto, vocês não creram. Portanto, fé é prerrogativa de ovelhas de Jesus. Só ovelhas de Jesus têm fé. Quem não for ovelha não tem fé. Como que alguém pode ter fé por si mesmo para crer em Jesus, quando Jesus disse que só crê nele quem for ovelha dele? Que ovelha dele? Não estou entendendo, pastor. Não se torna ovelha quando se converteu? Não. Se você acompanhou Romanos, não. João também sabia que não. Desde a fundação, antes da fundação do mundo, o Senhor separou as suas ovelhas. O Pai separou os eleitos e deu para o Filho como ovelha. E Jesus veio para identificar as ovelhas e enviou os discípulos para identificar as ovelhas. Nós vimos recentemente numa exposição de Mateus capítulo 10, na série de Mateus, no final do capítulo 9 e o capítulo 10. Jesus disse, vocês não creem porque não são minhas ovelhas. Jesus veio para as suas ovelhas. Isso deve falar ao seu coração, fala ao meu. Porque ele não veio aqui na expectativa que eu, um reles mortal pecador afundado no pecado, cresce nele. Porque eu não creria. Como Adão não creu, eu o rejeitaria. Mas eu era a ovelha dele. Porque ele me chamou para ser sua ovelha. Abriu os meus olhos. E por isso eu criei que ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Messias, o Cristo. Assim você. E aqui no texto, na continuação, no versículo 27, ele dá 3 características básicas neste relacionamento de pastor-ovelha. Veja que interessante. Agora você percebeu? Eu não cheguei no 28 ainda. Eu comecei no 24, 25, 26, agora o 27. Por isso, decorar o 28 nos primeiros dias da conversão, a gente perde isso. E toda vez que um pastor vier e pegar o 10, 28 e pregar, ele vai pregar o que ele já sabe, o que o povo já sabe, só vai ser uma ênfase nova, e como é palavra de Deus, o Espírito Santo usará. Mas vai ser superficial como sempre. Agora aqui, nós estamos fazendo uma exegese do texto. A estrutura, o que estava no coração de Jesus, quando Jesus proferiu essas palavras. Isso não é o intérprete que decide.
Isso não é exegeta que decide. A gente identifica ao estudar a gramática do texto, a gente entende. Versículo 27. Ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, ovelha ouve o pastor. Ovelha ouve o pastor. Eu já pensei isso durante essas décadas, últimas 4 décadas, especificamente, que essa é uma situação interessante. Eu digo uma expressão popular que os jovens gostam, isso é Joe, de outro mundo. Porque, veja, Deus, quando organizou a sua igreja, qual foi a figura que ele usou? Pastor e ovelha. Jesus é um pastor que tem ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Mas, de certa forma, numa aplicação agora, se pastor é pastor e o crente é ovelha, ovelha ouve o pastor. Porque ovelha que não ouve pastor não é ovelha. Ou não é ovelha daquele pastor. Porque a prerrogativa da ovelha, uma característica inerente de uma ovelha, é ouvir o pastor. Nós, espiritualmente, em relação a Jesus, e na prática, quando uma ovelha está num rebanho, ela ouve a voz do pastor e ela dá ouvidos. Por isso o pastor aconselha, por isso o pastor prega, por isso o pastor ensina, para que a ovelha ouça a voz do pastor, que vem como enviado do Supremo Pastor. E ele continua: eu as conheço. Olha que lindo! Irmãos, este verbo é precioso, é um dos meus prediletos do Novo Testamento. Falei dele em Romanos muitas vezes. Eu as conheço. E ele não me conheceu em 1968, quando eu fui convertido a Jesus. Ele me conheceu antes dele fundar o mundo. Ele me conheceu. Não fui eu que o conheci, não fui eu que o escolhi, ele me conheceu. Ele disse: eu as conheço. Quem? As minhas ovelhas. Assim, nós pastores também devemos e conhecemos as nossas ovelhas. Eu posso estar num congresso com milhares de pessoas. Se você estiver lá e for aqui do aprisco, eu vou lhe conhecer. Eu olho lá, eu vejo um monte de gente que eu não tenho a menor noção quem é, quem seja. De repente, meus olhos batem em você. Eu olho ali. Sabe o que é? Ovelha, minha ovelha, minha ovelha. E assim eu posso olhar naquele auditório imenso. Aqui e acolá, quando eu ver você, quando eu vir você, eu conheço você. Os outros eu não conheço, mas eu conheço você. Jesus disse: eu conheço as minhas ovelhas. E terceiro, ele diz: elas me seguem. Ovelha segue pastor. A ovelha de Jesus segue Jesus. Ouve a voz de Jesus. Jesus conhece as suas ovelhas, chama pelo nome, e as ovelhas seguem Jesus. Numa aplicação para nós, a ovelha segue o pastor. Essa parte é triste. Porque tem muitas ovelhas que são pastoras de si mesmo, primeiro. Segundo, que tem pastores da televisão. Com todo o respeito que eu tenho a eles, mas tem ovelhas que são ovelhas de pastor da televisão, que não combina aqui. Olha só, você vê aquele cidadão toda vez que você sintoniza o canal. Mas aqui disse que o pastor conhece a ovelha. Ele nunca lhe viu, nem sabe quem você é. Ele não tem a menor noção de quem você é. Portanto, cai na real, como diz o outro hoje, ele não é seu pastor. Você se fez ovelha dele, mas ele não é seu pastor. Ele não vai prestar conta de você, como diz Hebreus.
como nós aqui da Igreja Batista Maranata, nós pastores da Igreja Batista Maranata prestamos contas das ovelhas da Igreja Batista Maranata. Agora, eu não estou criticando você que até está me assistindo, não é? Eu estou pregando a palavra porque você tem o seu pastor. E o que eu disser que destoa do seu pastor, você tem que acreditar no seu pastor. Porque ele é seu pastor. E ele dá contas de você. E se você tiver dificuldade com isso, você vai ter que trocar de pastor. Porque pastor é assim. A ovelha ouve, ele conhece e a ovelha segue. Então o versículo 28 começa: eu lhes dou a vida eterna. Porém, no texto original, aqui começa com o conectivo do versículo 27. Não está escrito eu lhes dou a vida eterna. Está escrito e eu lhes dou a vida eterna. E eu. Ou seja, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço, elas me seguem e eu lhes dou vida eterna. Jesus só dá vida eterna para as suas ovelhas no versículo 27. Você percebeu? Na tradução em português, tiraram o conectivo e na tradução. Isso é sério. Porque os textos que falam de eleição, via de regra, eles têm dificuldade na tradução, porque os intérpretes, aliás, os tradutores, via de regra, não criam na eleição. E eles, então, omitiram alguns deles, infelizmente, propositadamente. Compromete a escritura? Não, porque nós temos o texto original. E por isso, nós podemos dizer, como eu estou dizendo aqui, e eu lhes dou a vida eterna. Literalmente está dizendo assim, ó, e eu dou vida eterna a elas. Elas quem? As ovelhas. Na segunda parte ele diz, jamais perecerão para a eternidade. Está traduzido aqui, jamais perecerão eternamente. É semântica, só que no texto ele é enriquecido por uma preposição. E essa preposição é em direção a. Em direção a, para dentro, ele diz, jamais perecerão para dentro da eternidade. No momento que se rendeu a Jesus, já passa a viver a eternidade que começa aqui na terra, e a morte física não vai interromper essa eternidade. E ele termina o versículo 28 dizendo, ninguém as arrebatará da minha mão. Mas eu vou pular para o 30, porque o 30 é interessante. Ele diz, eu e o Pai somos um. Quando você está lendo aqui, parece que não tem sentido um com o outro. Sabe por quê? Porque nós temos uma dificuldade no versículo 29. Olha o que está no 29. Aquilo que o Pai me deu é maior que tudo. O que é aquilo? Irmãos, ele está falando de ovelha. Ovelha não é aquilo. Ovelha seria aquela. Aquelas, porque só é mais de uma. Por isso, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. Agora, o intérprete vai ler isso aqui, se ele não estudar o texto, aquilo, ele sabe o que ele vai dizer? A tarefa que Jesus me deu de morrer na cruz é maior que tudo. Mas não é o que está escrito aqui. No texto que saiu da pena do apóstolo, está escrito assim: meu Pai que as deu para mim é maior do que tudo. Olha que diferença. Não é aquilo que meu Pai me deu. O texto começa, meu Pai que me deu as ovelhas, que as me deu, ou que me deu as, melhor, mas deu. Meu Pai que mas deu é maior do que tudo. E da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Agora não tem texto, não tem sentido? Agora tem sentido. Por quê? Porque era eleição total aqui. Aí botaram um aquilo aqui que você não sabe até hoje o que é aquilo.
e ficam discutindo o que é aquilo, porque não é aquilo. Meu Pai, que mas deu, que deu as ovelhas, Jesus dizendo, é maior do que tudo. E da mão do Pai, ninguém pode arrebatar. Agora vamos fazer uma matemática aqui. Se somar o 28C com 29B, classe, matemática, quanto que é 28C mais 39B? Você sabe? Ó, é difícil, hein? 28C mais 29B é igual a 30. Igual a 30. Porque olha o 28C. 28C diz: ninguém as arrebatará da minha mão. 29B, da mão do Pai, ninguém pode arrebatar. Não arrebata da mão de Jesus, não arrebata da mão do Pai, porque eu e o Pai somos um, uma só essência, um só Deus, o único Deus que existe. Não é maravilhoso, irmãos? O versículo 28 fica mais bonito, fica melhor para nós. Isso aqui é Bíblia para nós, alimento para as nossas almas. O Pai me conhece, o Filho me conhece, o Espírito me conhece e te conhece. Eu não sei o que você está passando hoje. De fato, eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Ninguém e nada pode tirar você da mão de Jesus e nem da mão do Pai. Porque Jesus e o Pai é o mesmo Deus. O mesmo Deus. Isso nós vimos em Romanos capítulo 8, quando ele fala: nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso a salvação é eterna. Por isso Jesus disse: e eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente. E ninguém as arrebatará da minha mão. Eleição e segurança da salvação. Romanos de 5 a 8. Louvado seja o Senhor e que Deus abençoe os irmãos. Amado Deus, obrigado por essa porção para os nossos corações. Nos anima, nos consola, nos traz esperança. O Senhor é nosso Deus, o Deus triuno, que preparou esta obra maravilhosa da salvação e que somos os beneficiários e em nada participantes, mas beneficiários unicamente pela tua graça. Por isso eu te louvo e te bendigo. No santo nome de Jesus, meu Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Graça e paz. Boa noite.